eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios para casas devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Então, tudo que formos fazer vai ser dito e realizado, corrigido aqui nas nossas videoaulas. Daremos, então, continuidade à disciplina de produção de textos e, novamente, vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Na primeira, eu vou corrigir o para casa que deixei na última aula. Na segunda, nós vamos ler algumas partes do livro, fazer exercícios, recapitular, fazer uma revisão do último gênero que vimos e, na terceira parte, vou explicar o para casa da próxima aula. Então, primeiro, vamos para a correção do para casa que eu deixei, que era a página 119, 120 e 121. Vamos lá, nós lemos uma tirinha do Armandinho e agora vamos fazer essa atividade que vocês fizeram, então é só corrigir. Lembrando que, se a sua resposta estiver parecida com a minha, está correta, não precisa apagar para colocar exatamente como a que eu coloquei, tá bom? Apaguem somente se estiver equivocada a resposta. O bichinho de estimação de Armandinho é um sapo. O que você acha de ter um sapo como bicho de estimação? Essa é uma resposta pessoal, Vocês precisam colocar aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês pensam sobre o assunto. No meu caso, eu acho que, se você tem condições de criar este sapo, se vai conseguir tratá-lo, cuidá-lo bem, não há nada que te impeça, desde que você goste desse tipo de animal. Eu não teria um sapo de estimações, mas aí é uma questão pessoal. E vocês, teriam um sapo de estimação? Número 2. Nas tirinhas de Armandinho não são usados balões de fala, como a fala é ligada ao personagem, Normalmente, por meio de um traço, nós temos aí o personagem, as falas, de modo solto na tela, então um traço que liga esta fala ao personagem. Em outras tirinhas nós temos balões, vários tipos de balões, balão de pensamento, balão de fala, vários outros tipos, mas no do Armandinho não existem esses balões, são apenas traços que indicam quem fez, quem falou determinada frase. Sobre a tirinha de Armandinho no texto 1, responda as questões a seguir. No segundo quadrinho estão escritas 2 falas, mas os personagens que falam estão fora dos quadrinhos. Como sabemos quem está falando e quem é Dinho? Nós sabemos quem está falando pelo traço, que está dirigido para fora do quadrinho. Ele não está nos balões. E a primeira fala é de Armandinho, que continua a fala do primeiro quadrinho, dirigida à TV. E a segunda fala é de sua mãe, pois o traço está dirigido a uma pessoa que está usando saias e salto alto. Ela o chama pelo apelido carinhoso, o nome dele é Armando, as pessoas o chamam de Armandinho, e ela chama ele de Dinho. Armandinho está com raiva, feliz ou revoltado? Ele está revoltado, O Armandinho, ele é um menino muito questionador, ele observa o mundo, através do seu olhar de criança, ele reflete, ele questiona, ele pergunta, ele imagina como pode ser melhorado, ele é um menino que tenta sempre pensar no melhor do mundo, então quando ele vê algo que ele não gosta, ele fica um pouco chateado. Que crítica o Armandinho faz às emissoras de televisão? Ele fala que eles só exibem programas sobre futebol, então as pessoas que não gostam de futebol acabam ficando desinteressadas em programas de esporte, quando na realidade talvez elas possam vir a gostar de outros esportes que não são mostrados na TV. 6. Quantos e quais esportes o Armandinho cita no primeiro quadrinho? Ele cita 9 esportes. São eles: remo, judô, canoagem, salto ornamental, vela, levantamento de peso, tênis, ciclismo e natação. Lembrando que essas 9, existem vários outros esportes também, e que poderiam ser tratados. 7. Que objeto o Armandinho está segurando? Justifique a sua resposta. Ele está usando um controle remoto, Já que vemos ele discutindo com a TV, nós sabemos que esse é o contexto da história, então podemos dizer que o que ele está nas mãos é um controle remoto da TV. 8. No segundo e no terceiro quadrinho aparecem outros personagens. Quem são eles? São os pais do Armandinho. Eles são desenhados apenas
né, das pernas para baixo. O pai usa calça e sapatos sociais, né? E a mãe usa saia e sapatos altos. E eles são desenhados assim de propósito, tá, gente? O quadrinista, ele quer mostrar os adultos da forma com que o Armandinho os vê, da perspectiva de uma criança, né? Então, quando uma criança observa um adulto, eles são altos, são muito maiores que ele precisa olhar para cima para observar o adulto. Então, o propósito desse quadrinista é que a gente, no caso eu como adulta, observe as falas do Armandinho e consiga entender que aquela era uma visão de uma criança e que as crianças, como vocês, leiam e se sintam dentro ali da história do Armandinho, se identifiquem com esse personagem. Porque no último quadrinho, o Armandinho repete a palavra futebol 3 vezes. Ele quer reforçar, né, que a TV, ela fala muito de futebol. Então, ele está também falando e repetindo para mostrar que, assim como a TV repete muito, ele também está repetindo muito. Então, ele repete para reforçar a quantidade de vezes o excesso em que o futebol é mostrado na TV. Número 10. Você concorda com a crítica que o Armandinho fez às emissoras de televisão? Bom, essa é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão dizer aí, já disseram, né, já que eu vou para casa, se vocês concordam com a crítica do Armandinho. Se a TV realmente fala demais de futebol, ou se é assim mesmo, ou se elas poderiam realmente falar de outros esportes. Sobre a tirinha de Armandinho no texto 2, responda as questões a seguir. A personagem que conversa com Armandinho é uma menina? Justifique. Sim, a gente pode justificar pela fala da personagem, né? Porque ela diz, eles não me deixam jogar porque eu sou menina. Então, assim, a gente justifica que ela é uma garota. 12. O rosto da amiga de Armandinho no primeiro quadrinho demonstra alegria, raiva ou tristeza. Né? Ele está com raiva porque os colegas não querem deixar que ela jogue. E a quem a menina se refere com a palavra eles? Aos colegas dele, né? Que estão jogando, brincando e que não querem deixar que ela jogue. E por que a menina está brava? Porque os colegas não deixaram que ela jogasse, possivelmente futebol, né? Pela bola que nós vimos na mão dela, podemos inferir, tentar entender que aquilo é o futebol. E 15. Para a menina, por que seus colegas não a deixam jogar? Então, na visão dela, os colegas não deixam ela jogar porque ela é uma menina. Em sua opinião, o que faz a menina pensar assim? Bom, essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão falar para mim. Por que vocês acham que a menina pensou isso? E a 17, Armandinho concorda com a amiga. Justifique. Na verdade, ele não concorda, né? Enquanto a amiga pensa que os meninos não deixam ela jogar porque ela é uma menina, o Armandinho diz que os colegas não deixam ela jogar porque ela é muito melhor que eles. Então, eles não querem que ela jogue melhor que eles, então a impedem de jogar. 18. Armandinho e sua amiga têm opiniões diferentes sobre o motivo de os colegas não a deixarem jogar. Em sua opinião, qual dos dois tem razão e por quê? Então, essa é uma resposta pessoal também, né? Vocês leriam novamente os quadrinhos e me diriam quem que vocês acham que está correto. A menina, que pensa que eles não deixam ela jogar porque ela é menina, ou o Armandinho, que pensa que eles não deixam ela jogar porque ela é melhor que eles. 19. Como é o cenário das tirinhas do Armandinho? As tirinhas do Armandinho, por muitas vezes, não possuem nenhum cenário, né? São somente o fundo branco com os personagens e as falas. Quando esses cenários existem, eles são bem básicos, bem simples. Normalmente uma TV, ou então uma poltrona, um abajur, algo bem simples. O foco é realmente os personagens e as falas. E 20. As tirinhas de Armandinho têm o mesmo público-alvo dos Menino Maluquinho? Em partes, né? Porque, na verdade, são duas tiras que podem ser lidas tanto por crianças quanto como adultos. Mas as tirinhas do Menino Maluquinho, o público-alvo delas são as crianças, né? Então, normalmente são as crianças que leem. Existem adultos que vão ler, sim, mas o público principal são de crianças. Enquanto as tiras do Armandinho são um pouco mais mescladas. Nós temos aí diversas pessoas, temos um público-alvo que vai desde as crianças até os adultos, né? E agora eu vou fazer um recapitulando sobre a tirinha. Eu trouxe aqui algumas informações que não estavam no livro, somente para completar o conhecimento de vocês sobre esse gênero, tá? Então, nós vimos aqui essas várias tirinhas durante o livro
Então vamos repassar. Tira ou tirinha é uma história em quadrinhos que costuma apresentar 3 ou 4 quadros apenas, como observamos aí por essa primeira tirinha do Menino Maluquinho que vimos. São 3 quadros, poucas falas, e dá pra gente entender a história perfeitamente, porque ela tem um início, um meio e um fim. E temos também, né, tiras e tirinhas são pequenas histórias narradas em até 4 quadrinhos. As tirinhas apresentam diálogos curtos e linguagem simples e informal, né? E as falas normalmente vêm dentro de balões. Por que linguagem simples e informal, né? Como vocês podem observar por essa segunda tirinha do Menino Maluquinho, nós temos a mãe conversando com o filho. Então, dificilmente essas pessoas vão conversar de uma maneira muito rebuscada. Elas vão conversar normalmente, né? E que os quadrinhos são compostos de elementos verbais e não verbais. Os verbais são a fala, o pensamento, o título da história, as legendas, as onomatopeias, enquanto os não verbais são tudo aquilo que a gente não consegue ler, mas que a gente consegue ver. São elementos visuais. Então, o desenho dos personagens, o cenário, as cores, os símbolos, as linhas, os riscos que indicam movimento e toda esta parte, né? Então, observem nessa segunda a expressão dos personagens. No primeiro quadro, temos uma mãe preocupada, uma criança doente. É muito claro, mesmo se a gente não tivesse as falas, nós conseguiríamos entender que o menino maluquinho está doente, que a mãe está preocupada, que ele pediu algo que ela vai atender e que ele agora está mais feliz, brincando na janela. Então, mesmo que não houvessem as falas, todos os elementos visuais colocados aí pelo Ziraldo nessa tira do Menino Maluquinho fariam com que a gente interpretasse essa tirinha de uma maneira correta. E o gênero, né? A tirinha é um gênero derivado dos quadrinhos. Então, não é à toa que ela se parece com os quadrinhos, com as histórias em quadrinhos. Mas ela surgiu nos jornais, lá nos Estados Unidos. Eles queriam muito colocar quadrinhos nos jornais, mas não tinham espaço para uma história completa. Sendo assim, eles diminuíram as histórias em quadrinhos para 3 ou 4 quadros, criando esse novo gênero. E é por isso, inclusive, que se chama tirinha, porque são sempre juntos, né? Um do ladinho do outro, formando uma tira de quadros. Então, lemos essa tirinha abaixo, que é do Armandinho, olha só. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, nós temos uma tirinha que mostra exatamente aquilo que acabamos de ver. Não tem cenário, né? Nós temos aí o Armandinho, o pai e as falas, sem nada, apenas um fundo branco, né? E os traços ligando as falas às pessoas, e o pai do Armandinho ali, né? Somente as pernas dele, quando ele está olhando para frente, depois ele fica com vergonha, ele olha para baixo e logo depois ele olha para cima para poder responder o adulto, né? Temos então aqui as características do gênero. Ele gira em torno de um personagem principal que vai interagir com outros menores. Então, por exemplo, o Menino Maluquinho, o personagem principal é o Menino Maluquinho e quem interage com ele são personagens de apoio. O Armandinho, mesma história, o Armandinho é o protagonista e os amigos e os pais são os personagens de apoio. O mesmo acontece na Turma da Mônica, apesar da história ser um pouco diferente, né? É a Turma da Mônica, então os personagens principais são a Turma da Mônica, mas a Mônica é a principal de todas. Temos aí outros personagens principais que servem também como personagens de apoio e vários outros personagens que também são os personagens de apoio, né? Então temos aí a Turma da Mônica como o personagem principal, mas a Mônica tendo um enfoque maior. Temos então uma linguagem informal, que é ligada à fala, né? Então bem tranquila, sem palavras muito difíceis. Normalmente são humorísticas, então tem o propósito de nos fazer rir, mas várias outras têm o propósito também de nos fazer pensar e refletir, como é o caso das tirinhas do Armandinho. As tirinhas do Armandinho trazem questionamentos sociais, políticos e vários outros tipos de posicionamentos. E as tirinhas utilizam a linguagem verbal e a não verbal, como vimos na última do Menino Maluquinho, né? As expressões dos personagens, os desenhos, as cores utilizadas, qual balão foi escolhido, tudo isso é uma maneira visual de nos ajudar a interpretar. Por exemplo, temos aí a tirinha, observem a expressão do Cebolinha no primeiro quadro e a expressão da Mônica.
nós claramente vemos que ela está triste e que ele está aprontando alguma coisa, né? E aí o balão de pensamento nos mostra, hehehe, essa risadinha é algo como quem diz, eu vou aprontar. No segundo quadrinho temos a Mônica fazendo um som de choro, ela faz tchum. E aí a expressão do Cebolinha se modifica. Antes ele estava, né, planejando algo, nessa ele já fica, algo está acontecendo. Então no terceiro quadrinho ele se senta com ela fica assustada e fala o que foi, e ele diz, vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Observem a expressão dos dois, né? A Mônica triste nos dois primeiros, nessa um pouco espantada, sem saber o que está acontecendo. O Cebolinha no primeiro, com cara de que vai aprontar alguma coisa. No segundo, um pouco espantado. E no terceiro, com uma expressão doce, né? Ele quer ajudar a amiga. Ele falou, eu não vou brincar com ela agora porque ela tá triste. Eu vou esperar que a minha amiga fique bem, porque eu só quero brincar com ela quando ela estiver bem. E aí coloquei mais 2 tirinhas para vocês, que para mim são 4 tirinhas muito legais, né? Eu gosto muito tanto da Mafalda quanto do Calvin. Então na Mafalda nós temos o seguinte: não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Então temos aí 2 personagens, né? O Miguelito, que pensa que eu fico aqui parado sem fazer nada e espero que a vida me dê o que eu preciso. Enquanto a Mafalda já é uma personagem que pensa que a gente precisa se levantar, erguer a cabeça, lutar para aquilo que a gente sonha. Então os dois entram aí nesse conflito de pensamentos. E a Mafalda sai pensando, será que o mundo tá assim? Porque a gente tem um monte de Miguelitos, né? Então o que ela reflete é, se todas as pessoas ficam paradas esperando o mundo dar aquilo que eles querem, o mundo mesmo não vai para frente porque as pessoas não estão fazendo por onde. No último nós temos o Calvin, né? E ele diz o seguinte, ganhei, eu sou o campeão, sou o bicho, o maioral, comigo ninguém pode, hahaha. É só isso? Então temos o Calvin aí comemorando que ganhou um jogo de dama e muito feliz, mas de repente ele percebe que ele não vai ganhar nada, né? Ele só ganhou o jogo. Então ele pergunta, mas é só isso? Não tem mais nada, ele somente ganhou. E o para casa é o seguinte, vocês vão fazer um questionário que eu deixei aqui e vão fazer a página 122, 123 e 124. Então façam essas páginas e após respondam no caderno. Vamos lá. Então nós temos aí esse texto do ponto de chegada que nós vamos ver só na próxima aula, né? Quero que vocês leiam com bastante calma todo esse texto, todo o planejamento. Se precisarem, peçam a ajuda dos responsáveis para poder entender algo que vocês não consigam compreender, porque na verdade são produções de texto como todas que vocês viram desde o início do livro, né? Então o objetivo é criar uma tirinha para organizar o mural de tiras. Então eu quero que vocês façam essas tiras e me enviem, tá? Porque o nosso mural de tiras vai ser aqui na nossa videoaula. Vocês vão me enviar as tirinhas e eu vou colocar para os colegas poderem ver, tá bom? E o planejamento é através desta imagem que vocês estão vendo aí. Vocês vão observar a situação que essa imagem retrata, qual é o humor, quais personagens aparecem, o que o menino está sentindo, que elementos não verbais comprovam isso, né? Então, o que vocês podem observar que comprovam o fato de como ele está se sentindo, o que vocês imaginam que o menino fez para receber o castigo, como o menino se justificou, se a mãe aceitou a justificativa. E aí, com base nesses pensamentos, vocês vão responder o seguinte. O que o menino fez? Que atitude ele tomou depois? O que a mãe disse quando descobriu e qual justificativa o menino deu? E se a mãe aceitou a justificativa, o que ela fez e qual será o humor da história. Então, após vocês refletirem bastante, vocês vão responder essas 4 questões e depois vocês vão imaginar qual o cenário onde cada cena vai ocorrer, o que os personagens vão falar, que tipo de balões vocês vão usar e seguir essas orientações. Conte em uma tirinha de 4 quadrinhos a história que você imaginou. Cada cena será um quadrinho de sua tirinha. Desenhe um cenário que ajude o leitor a entender a história. E faça os balões com as falas ou os pensamentos dos personagens, as onomatopeias e etc. Né? Vamos aí imaginar essa questão como a questão número 5, que é fazer o rascunho da sua história. E logo depois, a questão número 6, vocês vão revisar.
Peçam ajuda para um pai responsável, percebam se a história de vocês está correta. Se não estiver, consertem. Se vocês acham que podem colocar algo a mais para ficar mais legal, incluam no rascunho. Se vocês acham que algo deve ser retirado, retirem. Isso é a revisão, né? É você observar o seu texto, analisar o seu texto, modificar aquilo que deve ser modificado e então fazer o texto final. Esse texto final deve ser feito lá no caderno de produção de textos, né? Na verdade, em meia folha de papel sulfite, vocês vão refazer as tiras com as modificações que são necessárias, né? Vocês revisaram, vocês viram tudo, agora é só passar a história para a folha como um texto final. Depois, por favor, me enviem essas tiras para que a gente possa colocar aqui no nosso mural de tiras, aqui nas videoaulas, para os colegas poderem ler, tá bom? E aí vocês vão responder essas questões no caderno. Como aqui nós imaginamos essa questão como a questão 7, vamos iniciar já da questão número 8. Vocês vão explicar com as suas palavras o que é uma tirinha, qual a linguagem que utilizamos ao escrever uma tira, explicar com suas palavras qual a importância da utilização de imagens nas tirinhas, quais as principais características desse gênero e a tirinha surgiu a partir de outro gênero, qual é esse gênero? Lembrando que vocês não precisam copiar essas perguntas, tá? Vocês podem só responder, desde que vocês coloquem o número do vídeo, a data da aula, para depois vocês conseguirem voltar e estudar. Ler novamente essa tirinha e responder por que o Armandinho está chateado. E 14. Você concorda com a resposta que o Armandinho utilizou nessa frase? Vocês acham que o essencial à vida do ser humano é o amor? Ou é a água, como o pai dele diz? Na 15, é sobre a tirinha da Mônica e vocês vão responder. Cebolinha estava imaginando pregar uma peça na Mônica, mas desistiu porque a viu triste. Por que você acha que ele teve essa atitude? A 16 é sobre a da Mafalda e é: Miguelito está sentado esperando que a vida lhe dê algo. Por que a Mafalda imaginou que o mundo está assim, de uma maneira ruim? Porque existem muitos Miguelitos. Então vocês vão me explicar por que vocês acham que a Mafalda imaginou o mundo de uma maneira ruim ao perceber que existem muitas pessoas que pensam como o Miguelito. E a questão 17, vocês vão explicar por que o Calvin ficou ali um pouco confuso no último quadro. Por que ele perguntou? É só isso? Tá bom? Então respondam as questões lá no caderno de vocês. Não se esqueçam de fazer as tirinhas e me enviar, tá? Não se esqueçam pra gente fazer o nosso mural aqui na videoaula, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.